Bom dia! Quantos alunos aí no fundo, mas é uma beleza hoje. Hoje a coisa vai. Hoje o negócio é para valer aqui, viu? Pode sentar aí no fundo mesmo, aqui. Fiquem à vontade, viu? Fiquem à vontade. Ah, beleza. Ué, eu não entendi por que vocês estão rindo. Ah, brincadeira, hein? Vou reclamar com o pastor que vocês estão aí atrasando tudo. Rogério? Ô, Rogério, tem o negocinho, não? Mais pra cá? Olha, oi Deise, tudo bem? Olha, quem quiser sentar um pouquinho mais à frente, não é pecado, tá? É que essa história de, às vezes, ser gravado e tal, fica uma imagem muito ruim, eu aqui falando para os bancos, né? É o que aparece lá na... Reverendíssimo, conta aí. Muito obrigado, hein? Ó, o Iva aí, ó. Agora sim, eu vou ter apoio total aqui, ó. Ah, obrigado. Olha, o apoio das mineiras é super importante. Bom dia, gente, bom dia. Graças a Deus estamos de volta, mais um domingo, e nós estamos iniciando praticamente o nosso semestre. Hoje é a segunda aula oficial do nosso curso, das nossas aulas. E esse ano a gente deve ficar com esse tema: Jesus Cristo e os Evangelhos, com introdução sobre a oração que Jesus ensina aos seus discípulos. Então, na verdade, esse ano o foco é falar de Jesus nos Evangelhos. Não é o foco falar da história, isso vai aparecer, né? Mas falar muito mais da pessoa de Jesus, a forma como ele viveu, as suas falas, as suas tiradas, enfim, a pessoa de Jesus, seu caráter, seu jeito de ser. E uma das coisas que Jesus praticou e ensinou e deixou para a gente é a oração. Então nós vamos conversar um pouco sobre oração durante 9 aulas. A primeira foi dada domingo passado pelo reverendo Fernando, onde ele deu um panorama geral, que nós vamos passar pelos slides dele, pelo menos alguns, e relembrando então alguns aspectos que estão no entorno da oração. Então, antes de começar, nós vamos agradecer a Deus por esse momento e pedindo que Deus nos ajude a aprender, a gravar e, melhor ainda, a praticar. Então vamos pedir a Deus que nos abençoe
Agora que a Eusébia chegou, a gente pode começar. Ivo, você agradece para a gente? Agradece e pede que Deus nos abençoe nesse momento aqui. Acho que está ligado. Deus de graça e misericórdia, bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Amém, ó Deus. Te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos concede, debaixo da tua infinita misericórdia, por estarmos aqui debruçados na tua palavra, para aprendermos mais sobre o Senhor e também como viver ao teu lado. Amém, Pai. Orienta o teu servo, ilumina-o com o teu espírito, Amém. Dá a ele a sabedoria que vem do alto céus, Amém. Para que ele possa falar não de si, mas do Senhor. Amém. E que também, ouvindo aquilo que o Senhor tem para falar, através dele para nós, nós possamos viver em conformidade da tua palavra. Amém. Abençoa todos que aqui estão presentes, Amém. que dedicaram este momento para aprender mais e mais do Senhor. Amém. Que o Senhor retribua com todas as sortes de bênçãos celestiais, vinda exclusivamente das tuas mãos, hoje e no decorrer dessa semana. Amém. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, Senhor. Não vai dar para enxergar? É só um desafio para que vocês possam ler no seu computador, não é? Porque a aula vai para todo mundo. Aliás, quem está chegando, se quiser a aula, depois é só dar o e-mail, que normalmente chega, não é? E também, normalmente as aulas estão no site da igreja. Às vezes leva um tempinho e às vezes não é colocado logo no site, mas o e-mail sai rapidinho, né? O e-mail deve sair hoje para vocês. Então nós temos 9 aulas. Olha, o tema 9 aulas da oração que Jesus ensina aos seus discípulos. Então, vocês vão estar lendo lá, são 9 aulas e aqui estão as datas, né? Eu tirei os professores aqui, tem aqui do lado quem são os professores, porque como eu disse, quando eu dou aula, normalmente baixa o público, né? Então, é sempre segredo, né? E muito bem. Então, hoje é a segunda aula, e a primeira aula, o reverendo Fernando, domingo passado, esteve compartilhando que a igreja é uma igreja de oração. Jesus assim definiu. E o povo de Deus é um povo que desde o início ora. E a oração, a gente vai aprendendo, é uma forma de conversar com Deus. É a grande forma de conversar com Deus. A chefe agora autorizou aqui, caneta. Olha, a ideia é, coloque o seu nome, se o seu nome ainda não está aqui, e vai passando, tá bom? Tem caneta aí? Nós vamos arrumar uma caneta. Aí, ó. A Regina é ótima, viu? E Marcos 17, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Jesus dá um foco nisso, quer dizer, o meu povo, a minha igreja, o povo escolhido, terá como uma característica muito especial, é um povo que vai falar comigo, com quem eu vou conversar. Agora, isso não é um privilégio só dos cristãos, dos hebreus, todas as religiões têm o assunto de reza, oração, falar com o seu Deus, não é? E todos eles, às vezes, dão um foco no jeito de orar, na posição, de joelhos, em pé, escondido, na frente de todo mundo. Então, oração, ela varre, de certo modo, todas as filosofias, todas as religiões, mas o foco que Jesus Cristo dá para nós é um foco não só diferente, porque nós estamos conversando com um Deus vivo. Nós estamos conversando
com um Deus que responde. Nós estamos conversando com alguém que está conosco, que está dentro de nós. Isto não é somente uma ideia, isto não é somente um sonho, mas nós falamos com alguém vivo, presente, profundamente envolvido com a nossa vida. E ele diz, precisamos orar, precisamos conversar. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu. Então, olha só, Jesus estava orando. Mais do que dando exemplo, ele estava realmente falando com o Pai. E os discípulos viram, puxa, mas isso é tão importante, não é? Então ensina a gente. E ele ensinou, olha, quando vocês forem orar, vocês conversem com Deus assim, Senhor, ensina-nos a orar, tal, e ele os ensinou. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. Nós, de um modo geral, o evangélico, o católico, sabe de cor isso. Os evangélicos, de certo modo, né, têm um acréscimo no final de louvor e adoração a Deus, mas foi assim que Jesus nos ensinou. Vamos ler em voz alta? Vamos ler em voz alta? E isso vai penetrando na gente. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Continuamos. Esse vocabulário não é um vocabulário assim fácil, não é? Então, e depois nós vamos tentar esmiuçar um pouco. Quando a gente lê essa resposta à pergunta 185 do Catecismo, é o Catecismo Maior de Westminster, esse nome CMW, né? Devemos orar com solene apreensão da majestade de Deus e profunda convicção de que nossa própria indignidade, necessidades e pecados com corações penitentes, gratos e francos, com entendimento, fé, sinceridade, fervor, amor e perseverança, esperando nele, com humilde submissão à sua vontade. Veja que aqui fica claro que nós temos que ter uma noção com quem estamos conversando, e temos que ter também uma noção clara de quem somos nós. E o que nós estamos esperando? Então, se eu marco uma conversa com o médico, uma consulta, quando eu vou ao médico, se eu tenho exames, eu já vou levando. Quando eu chego na antessala ou diante da secretária, eu acerto o que eu tenho que acertar, porque eu quero falar direto com o médico. A minha consulta é direta com ele. E quando o médico chama, a gente entra, e nós estamos diante de alguém, e nós vamos focar o que nós iremos conversar. Não é qualquer conversa. Eu sei que eu sou o paciente, que eu tenho uma necessidade, uma dificuldade, e eu tenho uma expectativa de que ele me ajude. Nós gostaríamos que com
poucas palavras ou com nenhuma palavra, o médico já soubesse tudo, né? Ele pergunta algumas coisas, a gente responde, ele talvez peça alguns exames, vem os exames prontos e ele dá um diagnóstico, você toma o remédio, não resolveu tudo. Eu quero ouvir uma segunda opinião, vou num outro médico, passa cartãozinho de novo, né? Quem tem o cartãozinho da sua Unimed, da sua prestadora de serviço de saúde, não é? Então nós ficamos com uma expectativa de que vai dar certo. Agora com Deus, é mais intenso, e é mais fácil, porque você não precisa contar histórias. Você não precisa tentar explicar detalhado para ele o que você tem. Então ele fala assim, olha, nós temos que ter convicção da nossa dependência, ele fala da nossa indignidade, necessidades, pecados. Então isto é um resumo, com palavras mais difíceis, mas nós vamos ver de uma forma, pelo menos tentar, de uma forma mais simples, que ele nos convida a que nos aproximemos dele, conversemos, mas sabendo quem ele é, o que ele fez, o que ele faz. De tal modo que quando eu me apresento diante dele, eu sei quem ele é, eu sei quem eu sou, então a conversa fica fácil, fica tranquila, porque ele gosta tanto de mim, ele gosta tanto do seu povo, que ele está querendo ouvir. Temos aí um. Não é em qualquer lugar que você é servido assim por um professor da Getúlio Vargas, só na igreja mesmo, né? Só na igreja mesmo, né? Igreja é um negócio assim, que fabuloso, não é? Então, cadê o... Nós vamos avançar. Então, antes um pouquinho, vou passar o que domingo passado a gente viu. Quando for orar, cuidado. Por quê? Há uma maneira errada de orar e há uma maneira certa de orar. Isso é dito antes aqui do capítulo 6, versículo 5 de Mateus. Então nós vimos, olha, há uma maneira errada de orar. Guardai-vos. Quando orardes, não sereis como os hipócritas, e orando, não useis de vãs repetições como os gentios. Não adianta falar demais, não adianta insistir demais no sentido de repetir 50 vezes. Alguns momentos na vida veio aquela ideia, sabe, eu vou gravar alguma coisa e vou deixar o tempo todo o gravador dizendo, Deus, ajuda-me. Né? Deixa o gravador durante 24 horas falando, talvez Deus se canse, e aí ele dá o que eu quero. Então, às vezes, a gente tem umas ideias mirabolantes, tentando convencer a Deus a fazer o que a gente quer. Né? E outras vezes porque a gente ora e continua insistindo, e Deus não responde, e eu vou insistir com Deus até cansá-lo. E ele vai ter que dar. Esse é um jeito esquisito de um relacionamento. Um relacionamento não pode funcionar assim. Vamos avançando, porque isso tudo é domingo passado. Há uma maneira certa de orar. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai. Tudo isso está em Mateus 6, que vimos domingo passado. O teu pai que te vê em secreto, te recompensará. Olha que gozado. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. Todo mundo dorme no quarto. Às vezes é república, dorme na sala. Né? A minha filha foi terça-feira para Portugal. Alugaram lá um apartamentinho e o quarto dela é a sala. Entendeu? É a sala. Mas não tem problema, vai ser um colchão lá no chão, a sala bonita, né? Tem 2 almofadas, põe de lado e vai dormir. Mas sabe que, engraçado,
naquela época, como era a casa dos judeus? Quantos quartos tinham? Um quarto para cada filho? Não? Por que não? Ponduragem do pessoal, né? Gente, não tinha quarto. Vai dormir no teu quarto, cada um com a sua suíte. Não era assim. Era quase igual índio, né? Todo mundo junto. Onde tinha o quarto? Era o quartinho. Era a despensa, onde tinha recurso, onde tinha o arroz, feijão. Não era bem arroz e feijão que eles comiam, né? Mas era onde tinha mantimento, era lugar de recurso, era lugar de abastecimento. Jesus fala, entra naquele quartinho, onde você vai olhar abastecimento, você olha aquilo e fala, isso é bênção, isso é dádiva de Deus. Então você já entra num lugar abençoado, onde Deus deu, onde ali já é manifestação da bondade dele para conosco. E aí então, continuamos domingo passado, há uma maneira certa de orar, continua, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Isso nos dá a ideia de que falar demais com Deus parece que não adianta muito. Você vai conversar com Ele, Ele já sabe de tudo, das suas intenções, das minhas motivações. Ele já sabe aonde eu quero chegar. Ele já sabe se eu estou querendo dar um golpe nele. Ele já sabe daquilo que realmente eu preciso, daquilo que eu acho que preciso, e daquilo que se eu tivesse agora seria uma encrenca. Ele já sabe de tudo. Que coisa bacana chegar diante de alguém que não precisa pedir exame, que não precisa saber do seu colesterol, que não precisa saber o que você fez. Deus já conhece. Como é que será que isto muda o nosso jeito de nos aproximarmos dele? Porque, eu não sei vocês, mas eu sou muito bom, vou orar agora, né? Sentei, Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, tu sabes todas as coisas, não é? Mas eu estou precisando disso. A gente nem para respirar, né? A gente já sai para ganhar tempo. E a gente já sai, mas se fosse com o médico, com o presidente, com a presidenta, com o senador, com o prefeito, com o professor, a gente chega, primeiro fala bom dia, boa tarde, tudo bem, tudo bem. Quer dizer, chega com educação, com jeito, porque sabe que do outro lado tem uma autoridade, tem alguém que sabe mais que você, tem alguém de quem você depende. Então, é engraçado que isso vai nos ajudando a pensar como é que eu devo me aproximar dele. E tem um outro detalhe que nós vamos ver ao longo do tempo também. E agora, que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Já pensou? Primeiro, ele coloca aqui toda a nossa vida, todo o nosso projeto, toda a nossa oração tem um pilar central que diz, é para a glória de Deus aquilo. É para o louvor de Deus que eu estou aqui. É para o louvor de Deus que eu vou orar. É para que Deus, se Ele me der aquilo, o nome dEle será engrandecido. Não é para que eu me satisfaça. Isso é muito difícil, nós imaginarmos que eu vou chegar diante de Deus, talvez pedir alguma coisa, para que Ele seja honrado e glorificado. Esse negócio não está certo. Parece que o que vale é o que é importante para Ele. É assim.
Então, quando eu me aproximo de Deus para agradecer, para dizer muito obrigado, para dizer, Deus, como o Senhor é grande, bendito, e quando eu vou pedir também, já pensou se eu falo assim, Deus, eu não sei se isso que eu estou pedindo vai engrandecer o teu nome. E porque eu não sei, eu estou colocando isso diante do Senhor. Eu tenho essa necessidade, aquela necessidade. Deus, glorifica o teu nome através dessa situação. Desde Gênesis a Apocalipse, o que acontece na história é, Deus cria o ser humano, no resumo, para que o ser humano conviva com ele, seja amado por ele, haja uma relação deliciosa, abençoadora. E essa criatura engrandece o seu Criador com suas palavras e com sua vida. Então, chegando diante de Deus, o mais importante, chegando no culto, o que importa é que Deus seja engrandecido. Quando eu chego no culto, eu venho, não para receber, você vem no culto para engrandecer o seu Deus, mesmo que você esteja vazio. Vamos continuar e nós vamos começar a nossa aula, não é? Olha só, esse cara aqui escreveu uma coisa legal, mas depois vocês podem ler em casa, o João Galvino, muito legal. Segunda aula, conhecendo Deus a quem oramos. Agora então, temos um pano de fundo e nós vamos conhecer a Deus, o Deus a quem amamos. Vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. Quem é esse cara? A ideia dessas 9 aulas é pegar frases da oração dominical, ou chamada oração do Pai Nosso, e pegar aquela frase e ir na palavra de Deus tentar entender aquela frase. Por que Jesus diz aquilo? Então, a oração dominical passa a ser um roteiro. Não é algo a ser rezado, não é algo a ser orado assim sem saber o que é. Mas vamos pegar cada frase e fazer disso um roteiro para aprendermos o que Jesus está ensinando ali. E ele começa assim, vós orareis assim, Pai Nosso, Pai Nosso. Quem é esse Pai? Eu estou falando com quem? Se eu perguntar, quem é Deus para você? Vamos fazer todo mundo vai saber. Não é? O Ivo já falou, você não pode falar agora, viu, Ivo? Agora aqui. Uma das irmãs vai dizer para a gente, a filhinha, quem é Deus para você? Um atributo de Deus. Criador. Criador, muito bem. Diretamente de Goiânia. Casal visitante, pois vocês dá um abraço neles, hein? Quem é Deus para você? Não pode repetir. Criador, nós já sabemos. Amor. Amor. Salvador. Salvador. Nilceia, né? Cadê a Nilceia? Ficou lá fora. Tem a Nilceia e tem a Ilceia. Quem é Deus? É o nosso Pai eterno. Nosso Pai eterno. Todo-poderoso. Todo-poderoso. A escola dominical funciona, hein? Todos aprendemos quando éramos menores, né? Então nós vamos ver alguns textos que simplesmente nos ajudam a fortalecer isso. Com quem você está falando? E talvez com isso nos anime a conversar mais com Ele. Porque nós vamos entender que Ele é o máximo. Que Ele nos ama mais do que nós mesmos. Então eu vou conversar com Ele. Então vamos lá. Quem é o Pai? Os 4 textos que nós iremos ver. Olha só, Salmo 115, Romanos 8, 12 a 17, Gálatas 4, 6 e 7, Efésios 3, 14 a 21. 10 e 47, 10 e 48. Assim, bom,
pelo menos, vamos pegar 2 textos e a ideia é ir sacando ali quem é ele e o que isso significa na minha vida, no meu relacionamento de oração com ele. Então, Regina, escolhe um texto desses 4. Mais alto que eu não ouvi. Salmo 115. Então vamos lá, Salmo 115. Salmo 115. Salmo 115 tem 13 versículos. Deixa eu ver se eu pus os 13 ali. Olha só, é grandão, nós vamos ler. A mãe de quem? 18 versículos. Eu queria ver se vocês estavam prestando atenção. Gostei de ver. Né? Ponto na média. Quem falou? Esse casal simpático aí. Mas por causa dela, né? Exato. Estão prestando atenção. Vamos ler. Olha só, nós vamos ler de uma forma pausada. Aqui, eu mudei um pouco algumas traduções. Pode ser que essa aqui seja de Almeida, o outro vai ser um pouquinho diferente, talvez então não bata muito com a sua Bíblia. Né? Então, vamos ler na tela, e aí a gente fica mais fácil. Nós vamos ler devagar, porque não vai dar tempo de ficar esmiuçando, mas entre com a seguinte pergunta. Aliás, eu coloco uma outra pergunta. Opa! Pensa assim, quem é Deus para o salmista? Quer dizer, o salmista está lá, vai escrever, é uma poesia, é um cântico, ele vai pegar a sua caneta e você tem que descobrir, para ele, quem é Deus? Segundo, que está ligado à primeira, quais as características desse Deus? Palavra mais chique, quais são os atributos desse Deus? Que tipo de controle Deus exerce? Deus é ativo ou espectador para o salmista? Quando nós vamos ler um texto, faça perguntas para o texto. Antes de você ler, uma vez, duas, aí começa a fazer a pergunta. Quais são os personagens principais? Quando foi escrito? Nós não vamos fazer isso aqui. Esses personagens, quem são? O que eles estavam querendo dizer naquela época? Então, mas eu coloquei 4 aqui que tem mais a ver com o nosso assunto de oração. Então nós estamos tentando descobrir quem é o Pai na oração dominical, certo? Esse é o nosso propósito. Se eu escapar para um lado e para o outro, vocês me puxam, porque eu às vezes escapo aqui, derrapo e não volto mais para o centro. Então, vamos ler. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por amor e por tua fidelidade. Quem já sabe ler, pode ler na tela. E quem consegue também enxergar, né? Essa é uma tradução um pouco diferente. Tá? Versículo 2. Por que perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Opa! Esse Deus pode fazer tudo o que Ele quer. Opa! Eu me aproximo dEle e sei que Ele pode fazer o que Ele quiser. Ele manda em tudo. Ele manda no Brasil. Ele manda lá na África. Ele manda no nosso Senado Federal. Senado é federal, né? Sempre, né? Ele manda em tudo. Opa, então é importante, eu já sei uma coisa importante desse Pai. Vamos lá, versículo 4. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. Nem emitem som algum com a garganta.
tornem-se como eles aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Confie no Senhor, ó Israel, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Que legal! Confiem no Senhor, sacerdotes, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Vocês que temem ao Senhor, confiem no Senhor, Ele é o seu socorro e o seu escudo. O Senhor lembra-se de nós e nos abençoará. Abençoará os israelitas, abençoará os sacerdotes, abençoará os que temem o Senhor, do menor ao maior. Que o Senhor os multiplique a vocês e aos seus filhos. Sejam vocês abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele a confiou ao homem. Os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia! Então veja, se nós formos tentar responder algumas perguntas, então eu pergunto, o que é que esse Deus sabe fazer? O que é que esse Deus sabe fazer? O quê? Proteção. Está escrito isso no Salmo? Socorro. Muito bem. O que mais que esse Deus sabe fazer? Abençoar. Tem isso no Salmo? Ótimo. Então, olha só. Ele sabe socorrer, colocando no verbo. Presente do indicativo, é isso? Socorrer, é o nome do verbo, né? Socorrer, abençoar, amparar. Tem isso também no texto? Tem. O que mais que esse Deus sabe fazer? A ideia de escudo. Vamos falar outra palavra? Hein? Proteção. Abençoar já falou, né? Abençoar já falou. O que ele já fez? Então ele é o Criador, não é? Eu estou com 2 aqui, eu ia dar para vocês falarem, mas... Abençoador é Criador. Então veja, nós entramos num texto e a gente descobre que alguém está falando com ele. O Salmo 115, no meu título aqui, está dizendo assim, honras somente a Deus. Então veja, não foi o salmista, provavelmente o Davi, Cântico de Davi, provavelmente o Davi, que escreveu esse título, honra somente a Deus. Mas, olha, aquilo que dissemos lá atrás, toda movimentação do cristão, daquele que ama a Deus, está ligado a honrar o nome dele. Então, na oração, no dia a dia, portanto, nós precisamos saber quem ele é. Então, nós já vimos que ele é abençoador, ele é o nosso escudo, ele é o Criador. Então, veja, quando você se aproxima dele, lembre-se de quem ele é. Quando você se aproxima de alguém que sabe tudo, que tem toda a grana do mundo, disposto a dar, como é que você chega? Pelo menos eu sei onde é que é a fonte. Não é? Pelo menos eu sei aonde tem. Depois, eu sei que o cara gosta de mim e gosta de abençoar. Então, quando a gente chega perto de alguém, ou do médico, que esse médico sabe tudo, a gente chega com esperança, com expectativa.
muito mais tranquilo, não é? Porque ele manja. Você vai fazer uma cirurgia e você sabe que aquele cirurgião é o bom da mão. A mão do cara é muito boa. Quem tem problema no joelho aqui, além de mim? Ó, o Márcio, por R$500 por consulta, está aberto o consultório, não tá, Márcio? Olha lá. Mas se passar Unimed também aceita, viu, gente? Não, vai operar o seu joelho com ele. O cara é bom. Agora, se eu chego no Márcio e falo, Márcio, eu estou com um problema na vista aqui, lá interno, eu não vou ficar com muita esperança que ele vai me encaminhar, e aí ele fala, tem que fazer uma cirurgia no olho. Ah, Márcio, faça você. Eu vou ficar meio assim. Ele fala, eu vou fazer. O cara é bom de joelho. Manja de outras coisas. Mas eu confio mesmo nele, é no joelho. Então, quando a gente se aproxima de alguém que sabe, que coisa boa, né? Nos dá tranquilidade. Então, ao se aproximar de Deus, saiba, olha, Criador dos céus e da terra, Ele faz tudo. Como é que diz lá na primeira parte? Já estou em Gálatas. Esse cara está perdido. Não, é o anterior ainda. Olha só o versículo 3. Que bacana. O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Hã? A gente tem que, na vida, falar com a pessoa certa. Você já se deparou com aquela situação que você foi falar com alguém e o cara falou, não é comigo. Você liga para alguém, você liga numa instituição, olha, eu queria resolver, não é comigo. Passa para o outro. Você está reclamando do seu cartão. Não é comigo. Passa para o outro. Não, isso é com o meu supervisor. Você quer cancelar o seu cartão de crédito. Com quantas pessoas você vai falar? Uma só resolve? A primeira? Não vai resolver nunca? É possível. Não é? Mas tem que falar com a pessoa certa. E quando a pessoa certa sua pode fazer tudo o que ela quer, não precisa empurrar com a barriga. Que beleza, esse é o nosso Deus. Vamos ver um pouquinho mais dessa pessoa. Romanos 8, de 12 a 17. Essa é uma outra tradução, essa aí não tem nem os numerinhos dos versículos. Eu tirei porque eu me embananei na hora lá, no Word, não sei o que lá, e falei, eu vou tirar porque a formatação bagunçou, e eu não pude chamar os universitários em casa, vão dormindo, não quis acordar a mulher, né? Então, sai desse jeito, né? Então, vamos lá, vamos ver Romanos 8, de 12 a 17. Então, o que é que nós estamos fazendo? Tentando entender quem é Deus. Todos nós temos as nossas experiências de oração, já lemos muito. Agora, o importante hoje é tentarmos compreender diante de quem estamos nos aproximando. Então vamos lá. De maneira que, irmãos, todo mundo que sabe ler pode. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo
com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Alguma pergunta, ou quase a mesma? Quem é Deus no texto? Qual a figura mais marcante de Deus? O que o cristão é no texto? Qual a minha relação com Jesus? Então, de novo, um pouco quem é Deus e um pouco quem sou eu. Vamos voltar ao texto. O que fala aqui, por exemplo, de Deus? Diga uma coisa que esse texto fala sobre a pessoa de Deus. Guia. Opa, você vai se aproximar de alguém que sabe orientar, dirigir. O que mais? Hein? Pai. Gente, eu já tenho 40 anos, gente. Eu preciso falar mais alto, tá? Agora, uma outra perguntinha. Vamos lá. O que o cristão é no texto? Eu vou voltar ao texto, né? O que o cristão é no texto? Como é que é? Filho? Opa! Então, peraí. Além de me aproximar daquele Deus que abençoa, galardoador, que nós vimos, criador, sou filho do cara. Então, já melhorou mais ainda. Porque filho é mais ou menos assim, ô pai, estou precisando disso, ô pai, ô mãe, quero isso, quero aquilo. Não tem assim, não tem que marcar hora e nem muita papa na língua, né? Já chega às vezes até como dono, né? Eu quero, pai, eu vou pegar o carro porque eu vou em tal lugar. E o cara parece que é dono da praça, não é? Mas por quê? Tem plena liberdade. Hein? É um filho devedor? Epa! Então, é um filho, mas é um filho devedor. Devedor? Então eu estou devendo para ele? Então, onde é que está isso aqui? Maneira que somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne, porque se verdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes, tal. Então está dizendo que nós somos devedores, mas aqui ele resolve o problema da nossa dívida. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes com temor ou em dívida, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Opa, nós éramos devedores e agora nós não somos mais. É gozado, né? Porque é difícil a gente imaginar que com Deus nós não temos débito, porque o débito Jesus já quitou. Mas a gente fica triste em saber também que nós não temos crédito. Cristão nenhum tem crédito diante de Deus, é tudo pela misericórdia, é tudo pela graça. Ele nos dá por causa de Jesus. Sim, ele nos chama a andarmos da forma correta, mas nós não conseguimos construir crédito. É dádiva, não somos devedores mais. Vivemos na dependência de Jesus. Isso é fantástico. Não somos devedores. Então, quando você chega diante do Pai, você chega como filho, e mais ainda, aqui fala que a gente é herdeiro. Testamento, gente. Somos herdeiros. Antes nós éramos devedores. Agora nós viramos herdeiro. Que beleza, quando eu falo, aquele cara é o herdeiro daquele império. E mais, o que era de Jesus nós tomamos parte. Jesus tinha tudo, agora nós pegamos parte dele. Olha o que o texto fala. Então veja, de quem você está se aproximando. O mesmo Espírito. Tem uma coisa aqui. Depois que nós nos encontramos com Ele, o reconhecemos, entendemos o que nós somos e o que Ele fez, Ele fala, olha, eu vou criar um RG para você, um RG do Reino Novo. E o RG do Reino Novo significa que eu vou morar em você. Não vai ser um documentinho. Não é uma carteirinha que você fala, carteirinha de crente, carteirinha de cristão, carteirinha de presbiteriano, carteirinha de batista. Não, eu falando negócio de carteirinha não dá certo. Porque mancha, a fotografia vai embora, não é?
A gente pega a fotografia, por exemplo, se eu pegar a fotografia numa carteirinha do Basílio, é perigoso a gente cair de costa, né? Para evitar isso, Deus falou, olha, a carteirinha virou eu mesmo morando em vocês. Então, olha só, nós chegamos diante de Deus, Criador, poderoso, abençoador, não tenho dívida, Ele vem morar em mim e divide comigo o que Ele tem. Divide comigo o que Ele é. Veio morar em mim. Então veja, olha, agora que estamos nos aproximando de Deus, 11:8. Nos aproximamos, olha de quem nós estamos nos aproximando. Se é assim, vou conversar com Ele toda hora. Pode conversar com Ele toda hora, andando, caminhando. Diante de uma situação onde você estava morto. Isso nós precisamos entender para compreender bem a nossa salvação. Gente, nós nascemos mortos. Nós nascemos destinados ao inferno se não fosse a graça, a bondade de Deus. Nós estávamos perdidos, mortos, separados de Deus para sempre. E Ele nos alcançou, e não é que nós fomos espertos e percebemos que era uma boa e nós decidimos por Ele. É muito mais do que isso. É Ele que providenciou os meios para que eu entendesse, para que eu compreendesse. Foi Ele que me abriu os olhos. Então, além de eu estar morto, morto não ressuscita sozinho. Então Jesus veio e nos ressuscitou, porque senão era morte para sempre. Porque foi o que Deus fez lá, o que aconteceu lá em Gênesis. Morto. E agora então ele fala, vou ressuscitá-lo. Só que o castigo era a morte. Para que a gente não morresse, Jesus veio e pagou a conta que Jesus falou lá atrás, que Deus falou lá atrás. E nos deu vida. Ressuscitamos. E não é somente isso. Ressuscitamos e não ficamos largados. Ele veio morar em nós. Diz em Efésios que nós somos selados. A ideia do selo é algo permanente para sempre. É algo que só o rei fazia. Carimbava, não é qualquer selo de 10 centavos. Era o anel do rei, que garantia, tinha autoridade. Então Deus veio morar em nós, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus. E agora então, vou dividir o que eu tenho com vocês. Vocês são agora herdeiros. Então, olha com quem eu estou falando. Com quem estamos conversando? Com alguém que te conhece profundamente? Não preciso enrolar, não preciso encebar, também. Ele me ama desse jeito, vou até aproveitar então. Aproveite. O detalhe é que quando você compreender isso, o que mais vai valer é que ele seja engrandecido e louvado, que o nome dele seja conhecido, porque o que ele fez não tem tamanho. E por isso que aquele primeiro texto lá atrás, que dizia que é para a glória de Deus. Aí quando vamos entendendo toda a palavra de Deus, só faz sentido viver para a glória dele. Então quando eu vou orar, eu me apresento praticamente só em agradecimento, só em adoração. E quando tem uma situação ruim, falo, Deus, olha, de passagem, tem aquele assunto. Eu já me peguei muitas vezes explicando a Deus, para ver se ele entendia bem o que estava acontecendo. Deus, o Senhor sabe que isso também tem implicação lá naquela outra pessoa, naquela outra cidade. Como se ele não soubesse, né? Então, às vezes eu fico detalhando, porque às vezes Deus está meio cansado. Então eu fui explicar para ele as coisas melhores, mas pode explicar, não tem problema, não é errado, ele não vai ficar bravo, ele
não vai falar, fala logo o que você quer, senhor. Não, ele não vai gritar com você, ele vai ouvir com paciência. Mas não precisa tentar enrolar. Não precisa tentar convencer a Deus de alguma coisa. Já conhece tudo. Te ama profundamente. Fez você herdeiro dele. Vamos pegar um outro texto. Está acabando, daqui um pouquinho vai dar o sinal. Gente, todas as vezes que dá o sinal, eu não escuto. Né? Então, quando der o sinal, você fala, deu o sinal. Vamos pegar um outro texto. Esse é menorzinho. E aí não vai dar para, acho que, o quarto texto, né? Gálatas 4, 6 e 7. Esse parece que até uma fonte maior, não tá? Tem gente que até vai conseguir. Wagner, você não consegue ler, né? Claro que não. Claro que não. Gálatas 4, 6 e 7. Wagner, leia em voz alta então. Ah, você sabe de cor, vai, porque você não está enxergando, não. Então, olha lá, vamos continuar com ele. Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, vamos ler mais alto, o qual clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Vamos agora, basicamente, fechar, e a gente vai voltar na oração dominical. Esse é o outro texto, né? Esse outro texto eu só vou ler, porque Paulo, nos versículos anteriores, 3 capítulos, ele fala de tudo que Deus fez para nos resgatar, para nos salvar, para nos dar vida. Ele fala tudo do processo que aconteceu para que o Espírito de Deus pudesse vir morar em nós. Tudo que Jesus teve que pagar, tudo que Jesus teve que fazer, tudo que Deus fez para nos fazer herdeiros. Agora, depois disso, o Paulo fala assim, só me cabe agora, de joelhos, adorar. Então, eu vou ler o texto e depois nós vamos continuar. Por esta razão, podem ler comigo. Ajoelho-me diante do Pai. Por esta razão por essa tão grande salvação. Recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Olha só, diante de tudo aquilo, Paulo fala o seguinte, olha, só posso orar, acho que deu sinal, falta 5 minutos, então agora eu oro, gente, para que vocês possam compreender mais a largura, a profundidade, comprimento, altura. Tem alguma outra dimensão, uma quinta dimensão aí? Paulo perde as palavras, né? Olha, para cá, para lá, desse jeito, no metro cúbico, no metro quadrado, no metro quarto, no metro quinto. Todas as dimensões possíveis, vocês possam compreender esse amor que está em Cristo Jesus. E termina assim
a Ele seja dada toda a glória, porque fazer isso não tem como compreender direito, porque é grande amor. E então, é com esse que a gente termina perguntando, olha, na sua oração, quando nós nos aproximamos dele, isso é repeteco do anterior, né? Quando nós nos aproximamos dele, não é um pai qualquer, não é um sujeito qualquer, um sujeito só que manda, só que tem poder para fazer o que quiser. Não, perceberam que é alguém também que interviu na nossa história. Ele não nos criou, deu corda aí, olha que classe, hein? O cara é atleta, e tocou a bola e deixa rolar. Igual bote, né? Joga e deixa aí. Não. Ele nos criou, deu um problema, ele resolveu o problema. Só que o problema era muito grande, porque ele é justo. E quando ele falou que o cara ia morrer mesmo. Aí alguém veio e pagou a conta. Ele nos colocou na posição original e nos chama a conversar com ele, a andar com ele, a estar com ele, saber quem ele é. Então, ao se aproximar dele, saiba que ele é o Deus que te fez filho. Então eu posso conversar com ele o tempo todo, eu posso andar nos caminhos dele, conversar o tempo todo, falar, pai, eu não estou entendendo, pai, o Senhor entende tudo e eu nem me entendo, ó Deus, como é que eu estou fazendo, realizando, eu posso derramar a alma, porque é alguém que me conhece, não vou contar nada de novo para ele, não vou contar nada de diferente que ele não saiba, então a gente pode às vezes se aproximar dele, lá no seu quarto, ou lá no campo, ou aonde for, sentar e falar, Deus, estou aqui, na tua presença. Não tenho nem o que falar. E o Espírito de Deus está dentro de você, Ele está com você. Então, que coisa fantástica. E como faz diferença a gente saber com quem a gente está conversando. Como faz diferença quando você entende quem Ele é, os atributos dele, as características dele. Isso nos faz com que a nossa vida de comunhão, de oração, tenha um alcance completamente diferente. Saber que Ele cuida de mim, em todas as áreas, e que eu posso descansar nele, eu posso me derramar na presença dele, e eu posso conhecê-lo mais, muito mais, através da palavra dele. Nós estamos terminando. Não sei o que mais eu coloquei aí. Esse é um slide do domingo passado. Nós, igreja, como corpo e individualmente, fomos criados, colocados no corpo de Cristo, para termos uma ligação direta com a cabeça. Imagina que você é uma célula do corpo e você tem uma ligação direta com a cabeça. Toda hora. Todo momento. E ao mesmo tempo uma ligação direta com os seus pares, com quem está ao seu lado. Somos corpo e somos indivíduos nesse corpo. Então, quando formos orar, quando lembrarmos disso, vai fazer muita diferença. Vamos terminar com uma oração. Pedir para o Dr. Leôncio terminar para a gente. Pai nosso Deus querido, ajuda-nos a compreender o tamanho da Tua graça. Amém, ó Deus. Ajuda-nos a contar as bênçãos inúmeras que Tu nos dás a cada instante. Deus, aleluia. E agradecemos esta lição que Tu nos dás nesse instante. E em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Bom domingo a todos. Muito obrigado. Obrigado, Ivão. Olha.
Eu levo lá, mas se você for lá tomar água, pode levar.